Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família. Nessa manhã eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 2. O tema da mensagem nesta manhã é Marcas de um verdadeiro avivamento. Marcas de um verdadeiro avivamento. Abacuque capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, nós observamos que o termo, a palavra avivar, significa preservar ou manter vivo. Avivar no Antigo Testamento significa purificar, corrigir e livrar do mal. Na história de cada avivamento, dentro ou fora da Bíblia, encontramos Deus preservando, purificando, corrigindo e livrando o seu povo do mal. Esta é uma consequência natural em toda vez que Deus opera um avivamento. Já nas páginas do Novo Testamento, o termo avivar significa reacender uma chama que se apaga aos poucos, ou uma planta que lança novos brotos e floresce novamente. E o que não é avivamento? Aquilo que nós não podemos considerar um verdadeiro avivamento. Avivamento não é o emocionalismo momentâneo produzido por pregadores. Avivamento não é movimento de homens, não é inovação, não é barulho. Avivamento não é a construção de megas e suntuosos templos. Avivamento não são conjuntos musicais. Avivamento também não é um programa metódico pré-elaborado pela igreja. Nenhuma dessas coisas é um genuíno e autêntico avivamento. Mas avivamento verdadeiro e genuíno e autêntico é a busca incessante da igreja aos dons espirituais. Avivamento é o ardente desejo de gerar o fruto do Espírito. É a presença do Espírito Santo na igreja. Avivamento autêntico e verdadeiro é o retorno à simplicidade, é o fogo ardendo no altar, é a sarça ardendo no Horebe. Avivamento verdadeiro é o machado de volta ao cabo, é descer à casa do oleiro, é sentir os lábios queimando como uma brasa viva tirada do altar do Senhor. Avivamento é ouvir o som de um vento veemente e impetuoso. Avivamento verdadeiro e autêntico é o encher do Espírito de Deus. E uma das marcas de um autêntico e verdadeiro avivamento é a perseverança na palavra do Senhor. Porque todo avivamento autêntico e verdadeiro e genuíno está centrado em Cristo e em sua palavra. Quando abro a Bíblia no Salmo 1, no verso 2, eu vejo o salmista dizendo: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Observe aqui que o verbo hebraico meditar, ele dá a ideia de o murmurar em voz baixa. E isso me remete aos bovinos e os equinos que ruminam, ou seja,
que mastigam repetidas vezes as ervas dos pastos, assim também devemos mastigar várias vezes o pão da palavra de Deus. Do mesmo modo que os bovinos e equinos ruminam, mastigam repetidas vezes as ervas dos pastos, assim também o cristão, o servo de Deus, ele deve mastigar várias vezes o pão da palavra do Senhor. Observe também no Salmo 1, no versículo 2, a expressão dia e noite. Isso é muito interessante. Essa expressão dia e noite, além de especificar um tempo, ela também significa tipologicamente vitória e luta. O dia simboliza a vitória e a noite representa a luta. Então, um cristão autêntico, genuíno e verdadeiro, um cristão que realmente vive na sua vida um verdadeiro e autêntico avivamento, ele medita, ele estuda a palavra do Senhor tanto em meio às lutas quanto em meio às vitórias. Se a porta está fechada, ele medita na palavra do Senhor. Mas também se a porta está aberta, ele continua se alimentando da palavra de Deus. Se ele está com alguma doença, ele continua meditando na palavra do Senhor. Mas se a cura chega, ele permanece meditando na palavra de Deus. Se ele está empregado, ele medita na palavra do Senhor. Mas também se ele está desempregado, ele permanece se alimentando e se fortalecendo na palavra de Deus. Se tudo está dando certo, ele medita na palavra do Senhor. Mas também se tudo está dando errado, ele continua meditando na palavra de Deus. Ele medita na palavra do Senhor de dia e de noite, em meio às lutas e em meio às vitórias. O salmista disse no Salmo 119, no verso 103, ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Observe que o maior prazer de um judeu fiel, o maior prazer que um judeu fiel tem é estar junto da sua Torá, da palavra de Deus. E no contexto judaico, os pais, quando estavam ensinando a Torá para seus filhos, eles aprendiam, os filhos aprendiam, e os pais davam mel para eles comerem. Quando o pai judeu ensinava, os pais judeus ensinavam a Torá para seus filhos, e quando seus filhos aprendiam a palavra do Senhor, como recompensa pelo aprendizado, os pais davam mel para os seus filhos comerem. Por isso o salmista disse no Salmo 119, no verso 103, ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. E desse modo, os judeus associavam que a palavra de Deus era doce como mel. Então assim eles tinham prazer em aprenderem a lei do Senhor. Paulo disse na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, nos versículos 3 e 4, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu quero chamar sua atenção para a expressão que está no versículo 3, quando Paulo diz, não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina. Quando Paulo disse isso, não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina, no grego Paulo estava dizendo que as pessoas não teriam a mente
e nem a paciência para receber a mensagem da palavra de Deus. E isso, infelizmente, está acontecendo nos dias atuais. Muitas pessoas não sofrem mais essa doutrina. Muitas pessoas não suportam mais essa doutrina. Isso cristão e não cristão. Muitas pessoas hoje não têm mais a mente nem a paciência para receber a mensagem da palavra de Deus. Tem gente que não aguenta ficar sentado no banco da igreja 20, 30 minutos para ouvir o sermão da noite, para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Tem pessoas que têm a mente e a paciência para fazer 1001 coisas, e muitas das vezes coisas que são fúteis aos olhos do Senhor, mas não tem paciência para meditar, para estudar, para se alimentar da palavra de Deus. Tem gente que tem paciência de ficar 1 hora sentado diante do computador na internet, mas não tem a paciência de ficar 20, 30 minutos sentado diante da Bíblia, estudando a palavra do Senhor. Tem gente que tem a paciência e tem a mente para ficar andando dentro do shopping 1, 2 horas para lá e para cá, e muitas das vezes não compra nada. Entra e sai de loja e na maioria das vezes não compra nada. Mas não tem paciência de ficar 20, 30 minutos diante da palavra do Senhor, se alimentando da palavra de Deus. Tem gente que tem a paciência de ficar na porta da sua casa 1, 2 horas, 3 horas seguidas, conversando com seu vizinho do lado. E muitas das vezes conversas que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Mas essa mesma pessoa não tem a mente nem a paciência para ficar 30 minutos diante da Bíblia, se fortalecendo da palavra de Deus. Essas pessoas não suportam, não sofrem a sã doutrina. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque a doutrina, o ensino, a instrução é a base da ética. Sem doutrina, sem ensino, não há vida piedosa. Sem o ensino bíblico, não tem como o cristão ter uma vida piedosa na presença do Senhor. E desprezar a doutrina, desprezar o ensino, é o mesmo que levantar um edifício sem lançar o fundamento. A pessoa que despreza o ensinamento bíblico, ela é comparada a um edifício sem fundamento. Uma hora ou outra, esse edifício, essa pessoa cai, desmorona, vem abaixo, porque não tem firmeza, porque não tem fundamento, porque não tem doutrina, não tem ensino, não tem palavra. Desprezar a doutrina bíblica é o mesmo que colocar um corpo de pé e em movimento sem a estrutura óssea. O cristão que despreza, que vira as costas para o ensinamento bíblico, ele é comparado a um corpo que é colocado de pé, em movimento, sem a estrutura dos ossos. Esse cristão, ou este corpo, não vai conseguir andar, não vai conseguir caminhar, não vai conseguir dar um passo adiante, porque não tem estrutura, não tem base, não tem doutrina, não tem ensino, não tem palavra. Crente avivado, crente que experimenta na sua vida espiritual um autêntico e genuíno avivamento, ele persevera na palavra, ele é cheio da palavra, ele tem doutrina, ele tem ensino, ele tem base, ele tem estrutura, ele tem palavra. Uma segunda marca que é fundamental
na vida de um cristão que está realmente, genuinamente avivado, a segunda marca de um verdadeiro e autêntico avivamento é a perseverança na oração. Sem oração não há avivamento. Uma certa feita, um certo líder coreano afirmou dizendo que a maior necessidade do povo de Deus é a oração. A oração é um dos pilares, ou seja, a oração é uma das colunas que sustenta a vida cristã. Em Provérbios, no capítulo 26, no versículo 20, na parte A, está escrito que sem lenha o fogo se apagará. A oração é a lenha que mantém aceso o fogo do Espírito na igreja e na vida do cristão. E um dos obstáculos à oração respondida é o espírito não perdoador. Em Marcos, no capítulo 11, no versículo 25, Jesus disse: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Observe que qualquer pessoa que guarda um espírito de rancor ou mágoa contra alguém, automaticamente esta pessoa está fechando, bloqueando os ouvidos de Deus para a sua própria oração. Infelizmente existem pessoas que guardam uma lista negra dentro de si. Número 1, não vou perdoar ciclano porque ciclano me caluniou. Número 2, não vou perdoar Beltrano porque Beltrano me perseguiu, me traiu. Número 3, não vou perdoar fulano porque fulano falou mal de mim, fulano me passou a perna. Existe pessoa que guarda uma lista negra dentro de si. E isso faz com que as suas orações sejam bloqueadas, não sejam ouvidas por Deus, não sejam respondidas pelo Senhor, porque essa pessoa guarda dentro de si um espírito de rancor, de mágoa contra alguém. Isso é muito perigoso. E eu te dou um conselho nesta manhã. Se você guarda uma lista negra dentro de si, se você guarda rancor ou mágoa contra alguém que te caluniou, que te perseguiu, que falou mal de você, que te passou a perna, eu te aconselho nesta manhã você pegar essa lista negra, rasgá-la e jogá-la dentro da lata do lixo. Porque, meu irmão, se você foi traído, se você foi abandonado, se você foi caluniado, se te passaram a perna, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Seja bem-vindo ao clube do qual Jesus é o presidente. Jesus é o presidente deste clube, porque Jesus também foi traído, Jesus também foi abandonado, Jesus também foi caluniado, Jesus foi esbofeteado, foi cuspido. Jesus passou também por todas essas coisas, mas Jesus liberou perdão. Ele perdoou. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 23, nos versículos 33 e 34, e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Versículo 34 diz: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes.
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus liberou perdão. E se Jesus perdoou, meu irmão, quem sou eu e quem é você? Quem somos nós para não perdoarmos? Então, nesta manhã, rasga essa lista negra que está dentro de você. Joga essa lista negra dentro da lata do lixo. Deixa nesta manhã o Espírito Santo tirar esse espírito de rancor, de mágoa que está dentro de você. E libera o perdão. Libera o perdão para quem te caluniou, libera o perdão para quem te abandonou, libera o perdão para quem te traiu, perdoa quem te passou a perna, para que as suas orações sejam ouvidas por Deus, para que as suas orações e suas petições sejam respondidas pelo Senhor, para que as suas orações não sejam feitas em vão. Libera o perdão. Libera o perdão. Um cristão, uma pessoa que experimenta na tua vida um verdadeiro e autêntico avivamento, ela persevera na oração. Ela não guarda dentro de si mágoa, rancor. Ela não guarda dentro de si uma lista negra, querendo vingança. Não. Ela simplesmente libera o perdão, para que as suas orações sejam atendidas e respondidas por Deus. A terceira marca de um genuíno e autêntico avivamento se chama maturidade espiritual. Uma das marcas da maturidade espiritual é aprender a caminhar em obediência a Deus. A Bíblia diz que nós cristãos somos templos do Espírito Santo. Então, se nós somos templos do Espírito Santo, nós devemos andar debaixo do controle, da direção e da orientação de Deus. Um cristão maduro não vive segundo o ponto de vista humano, mas um cristão maduro que está genuinamente avivado, ele anda e caminha segundo o ponto de vista divino. Paulo disse em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Eu quero chamar a sua atenção aqui em Gálatas capítulo 5, no versículo 16, para o verbo andar. Esse verbo andar aqui no grego significa andar com um propósito em vista. O cristão, ele tem que ter um propósito em vista. O cristão, ele tem que ter uma vida de propósito diante de Deus. O cristão não pode andar daqui a colar, para lá e para cá, igual uma barata tonta, perdido, desorientado, sem um destino traçado, sem uma meta, sem um alvo a ser alcançado, sem um propósito de vida. Não. Cristão avivado, ele anda com um propósito em vista, ele sabe o que ele quer, ele sabe aonde ele quer chegar. Paulo disse em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu quero chamar de novo a sua atenção para o verbo andar, aqui em Gálatas 5, no versículo 25. Esse verbo andar aqui no grego significa andar passo a passo, significa andar dando um passo de cada vez. Um cristão avivado, que é maduro espiritualmente, que tem na tua vida a maturidade espiritual, ele caminha passo a passo, ele vai dando um passo de cada vez, ele não é precipitado, ele não é afobado, ele não quer passar à frente de Deus em nenhum momento da sua vida, ele não avança o sinal vermelho, mas ele espera
o sinal verde de Deus para ele andar e caminhar e atravessar a rua. Um cristão genuinamente avivado e que tem na sua vida a maturidade espiritual, ele não se precipita nas suas escolhas. Muitos casamentos aí estão destruídos, falidos por causa da precipitação. Passaram à frente de Deus, não esperaram o ok de Deus, não esperaram o sim de Deus, não esperaram o sinal verde do Senhor. Tem um homem aí que casou com mulher. No namoro, a garota era uma princesa, era uma donzela. No namoro, no noivado, a mesma coisa. Mas quando casou, a donzela se transformou numa dor de cabeça terrível para o homem. Se tornou numa mulher insubmissa, desobediente, rebelde, que não ajuda o homem em nada dentro de casa, que não é uma boa mãe, que não é uma boa esposa, que não é uma mulher de Deus. A mesma coisa o contrário. Tem mulher aí que passou à frente de Deus e casou errado com o homem. No namoro, o camarada era um príncipe, tratava bem a mulher, a namorada, levava para sair, cobria ela de presente, mas quando casou-se, o príncipe se transformou num sapo. E hoje em dia, a garota que na época do namoro e do noivado era tratada como uma princesa, hoje em dia no casamento apanha mais do que pandeiro no samba. Todo dia ela aparece com o olho inchado, com a boca rasgada, com a cara inchada, de tanto que ela apanha do marido, de tanto que ela é maltratada, porque passou à frente de Deus, não buscou a orientação de Deus para casar, e hoje em dia sofre no casamento. Hoje em dia vive amargurada, deprimida, oprimida, porque não andou no Espírito, não fez a sua escolha baseada na orientação do Espírito. Ela não caminhou passo a passo, ela não deu um passo de cada vez, mas ela passou à frente de Deus e hoje sofre. Então, cristão genuinamente avivado e que é maduro espiritualmente, ele caminha passo a passo. Ele dá um passo de cada vez. Ele espera o ok de Deus, o sim de Deus na sua vida. Um cristão maduro, ele anda debaixo da instrução do Espírito Santo. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, já estou terminando a mensagem. Eu não creio em um avivamento que não conduz ninguém à maturidade espiritual. Até porque Deus não vai trabalhar para nos tornarmos, para nos tornar infantilizados e superficiais. Mas Deus, Ele vai trabalhar nas nossas vidas para nos tornarmos mais maduros e conhecermos melhor a Deus. Maturidade espiritual, meu irmão, você tem que entender uma coisa, é o alvo do discipulado. A grande ênfase de Jesus na grande comissão era fazer discípulos. E o nosso compromisso hoje, atual, vai além da evangelização. O Senhor quer mais do que crentes ou novos membros em sua igreja. O Senhor quer discípulos. Se você estudar a vida de Paulo, o ministério de Paulo,
você vai ver que o grande alvo do ministério do apóstolo São Paulo era conduzir os crentes à maturidade espiritual. Se você estudar o ministério de Paulo, você vai ver que o conteúdo das orações do apóstolo Paulo em favor da igreja sempre foi por maturidade espiritual. A Bíblia nos foi dada, a Bíblia nos foi concedida para que pudéssemos chegar à maturidade espiritual. Os dons espirituais nos foram concedidos para que experimentássemos maturidade espiritual. Entenda uma coisa nessa manhã, meu irmão. Sem maturidade espiritual, a igreja fica vulnerável aos ventos de doutrinas. Sem maturidade espiritual, a igreja corre o risco de fazer dos dons espirituais uma matéria de conflito e desarmonia, em vez de canal para a edificação do corpo de Cristo. E quando eu falo de maturidade espiritual, existem alguns tipos de cristãos, crentes imaturos dentro da igreja. Por exemplo, existe aquele crente, o cristão revólver, chamado de cristão revólver. É aquele tipo de pessoa imatura que atira por qualquer coisa e vê o estrago depois. O cristão revólver, o cristão imaturo na fé, ele gosta de emitir sua opinião, mesmo no momento inadequado e de forma incorreta. E ele ainda que ninguém tenha perguntado, ele não se preocupa se vai magoar alguém. Ele fala o que pensa, mas não pensa no que fala. Ele é imaturo na fé. É o cristão revólver. Existe também aquele tipo de cristão imaturo conhecido como cristão vulcão. Ele vive explodindo. O estrago que ele causa é grande, é enorme. E seu mau testemunho envergonha os que estão ao seu lado. Mas ele mesmo, imaturo, infantil na fé, não percebe. Esse tipo de crente, ele se enche de razão e sai deixando a lava do vulcão que entrou em erupção escorrendo pelo meio da igreja. Esse tipo de cristão conhecido como cristão vulcão, que é imaturo na fé, que é um menino na fé, infantil na fé, ele gosta muito de errar no público, mas ele adora pedir perdão no particular. Ele gosta de errar no público, ele gosta de se explodir em imaturidade diante de todos, na frente de toda a igreja, mas ele adora pedir perdão no gabinete pastoral, no particular. Está errado. Se você errou em público, se você se explodiu em imaturidade em público, tenha maturidade para pedir perdão em público, diante de todos. Existe também aquele tipo de cristão imaturo na fé que é conhecido como cristão dodói. O cristão dodói, ele vive melindrado. Basta alguém não dar bom dia para ele, pronto. Isso aí já é motivo para ele passar o dia inteiro azedo, bicudo, mal-humorado, estressado. E o pastor da igreja costuma ser a sua principal vítima, porque esse tipo de crente dodói, imaturo na fé, que vive melindrado, ele quer toda a atenção para ele. E se isso não acontece, ele começa a chantagear o pastor da igreja. Ele chega para o pastor e fala: olha, pastor, a gente precisa conversar. O pastor fala: mas meu filho, o que houve? Fala para mim o que aconteceu. E o cristão dodói, que vive melindrado, imaturo na fé, menino na fé, infantilizado na fé, ele chega para o pastor e fala assim: olha, desse jeito tá difícil, hein, pastor? Tá complicado. Desse jeito eu vou sair desse ministério, vou mudar de igreja, vou embora, porque não tá dando certo. Aí o pastor pergunta: mas o que houve, meu filho? Fala comigo. Ele fala: pastor, eu vou sair dessa igreja, vou mudar de ministério, porque
aqui nessa igreja e não estou recebendo toda a atenção que eu mereço. Pelo amor de Deus, meu irmão. Cresça na fé, amadureça na fé, busque maturidade espiritual, deixa o Espírito Santo fazer na tua vida um genuíno e autêntico avivamento para que você cresça, amadureça na fé. É tempo de buscarmos maturidade espiritual. Amadureça na fé, meu irmão. Cresça na fé. Chega de ficar bebendo leitinho, comendo mingauzinho espiritual. Não é tempo de comer mocotó, uma comida mais forte, mais sólida. Buscamos um avivamento. Buscamos um avivamento que traga de volta os crentes aos nossos templos para voltarem à prática da oração e da adoração a Deus. Buscamos um avivamento que faça os crentes saírem de 4 paredes para um evangelismo amplo e irrestrito antes da volta gloriosa do Senhor Jesus. Buscamos um avivamento que traga de volta os dons espirituais e a divina sabedoria para usá-los corretamente, segundo a sábia revelação e a orientação do Espírito de Deus. Buscamos um avivamento, meu irmão, que infunda vida poderosa nos institutos bíblicos e teológicos, mostrando que o poder de Deus não está apenas no papel, mas que o poder de Deus também está na vida real dos servos e servas do Senhor. Buscamos um avivamento que tire da UTI espiritual muitas vidas cristãs que agonizam por faltar alimento sólido, consistente da palavra de Deus e por padecerem vitimadas por intoxicação alimentar com doutrinas falsas e errôneas. Buscamos um avivamento, meu irmão, que devolva à nossa escola dominical a mesma graça e beleza que tinha nos primórdios da obra pentecostal no Brasil, dando a todos a oportunidade de crescerem e robustecerem-se na fé. Buscamos um avivamento, meu irmão, que reacenda o pavio fumegante, tornando a igreja numa grande e gigantesca obra amada por Deus, obra esta que é respeitada por Satanás e temida pelos adversários. Buscamos um avivamento, buscamos um verdadeiro e autêntico avivamento que traga de volta na vida de muitos crentes o amor pela palavra de Deus, a dedicação na oração e a busca pela maturidade espiritual. Meu irmão, fique com esta mensagem, medite nesta palavra, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, e até o próximo vídeo.